Tarcísio, ele corre um sério risco de se igualar a alguns que estão defendendo uma anistia restrita. E eu disse aqui semana passada, em algumas situações é possível sim você discutir para aquelas pouco mais de 100 pessoas que ainda estão sendo punidas, porque as demais já cumpriram pena, já tiveram a vida resolvida de outras formas, mais de 1.000 já tiveram a situação resolvida, mas no caso dessas pouco mais de 100 pessoas, especialmente aquele núcleo principal, crucial, que tem Jair Bolsonaro, Tarcísio pode estar se metendo numa roubada daquelas. Eu discordo de Bruno Araújo, que não é novidade. A vida política ela é feita de pesos e contrapesos. Tarcísio Freitas precisa passar a mensagem para quem vota no centro-direita, na direita, de que ele é uma pessoa confiável e de que aquelas pessoas não serão abandonadas. Porque há um sentimento de grande parte da população, e até as piores pesquisas mostram isso, quando apenas 35% aprovam a anistia, que é o pior número das pesquisas levantadas sobre esse assunto, que acha que está acontecendo injustiça nesse país. E que hoje nós não temos voz. Não temos. Porque nós temos hoje medo de falar. Nós temos medo de falar nessa bancada aqui. Qualquer hoje pessoa da imprensa pensa 2 vezes antes de falar no Brasil. Porque nunca se pagou tanto, judicialmente falando, por crime de opinião como se paga hoje. Inclusive de penas muito mais graves de crimes hediondos cometidos. Então o Tarcísio, ele sabe o que está falando. Ele dá aquela acelerada para depois dar um freio, depois dá outra acelerada para depois dar um freio. Se Tarcísio consegue passar o processo de anistia e marca posição em discordar da forma do julgamento e da condenação de quem cometeu os erros do 8 de janeiro, ele não precisa mais ter desgaste na frente, não. Ele mostrou que é confiável, que está ao lado dessas pessoas e pagou o preço por isso. E sai candidato único, porque não há discordância. Então, eu, sendo Tarcísio, não teria receio nenhum, pelo contrário. Se o processo de anistia passa e ele é o grande articulador, ele sai consagrado, porque ele não é um cara de posições extremistas. Não é. E não vai ser. E não vai ser agora por causa disso. Então, minha análise sobre esse fato é essa daí. Bruno, no fim das contas, baseado nessa sua avaliação... Não, o próprio Lula fez isso várias vezes na vida e tantos outros. Não, mas... Compare Lula do início dos anos 80 com o Lula de hoje. Compare Lula da campanha de 98, de 94, da 2010 com o Lula hoje. Lula hoje não é nem esquerda. Uma coisa, Bruno, é Lula você... Hoje, ele cede para qualquer situação. Olha só, uma coisa, e eu acho que esse comparativo que você traz só reforça o que eu vou dizer. Essa comparação mostra que Lula, ele passou a dosar e a moderar e a modular e a modelar as suas falas para um tom mais ameno. Tarcísio, ele está seguindo o caminho oposto. Todo ser humano, seja jornalista ou não, deveria pensar 2 vezes antes de falar. Especialmente aqueles que têm impacto sobre a sociedade e impacto sobre o que as massas pensam. Não deveria pensar 2 vezes. Deveria pensar 3, 4. Isso serve para absolutamente todo mundo. Absolutamente todo mundo. Mas falar não é crime. Falar não é crime. Mentir não é crime. É crime atentar contra a democracia. É crime atentar contra as instituições. É crime instigar as massas a demoverem um poder ou alguém que ocupa um lugar. É crime comandar uma tentativa de golpe. Isso é crime. E as pessoas que estão sendo julgadas nesses últimos dias estão sendo julgadas por isso. Não é por falar. Foi crime organizarem mutim em 2013 no Brasil, entrarem dentro das varandas do STF, incendiarem as varandas do STF. Foi crime movimentos sociais paralisarem BRs e avenidas desse país, com facões, com foice, com bandeira. Foi crime depredar o patrimônio público e privado nesse país. É crime invadir propriedade privada e montar acampamento nesse país. Nunca foi. Nunca foi. Nem processo foi aberto contra essas pessoas. Nem processo.
invadir universidade, invadir aula, defecarem, quebrarem, incendiarem. Nunca foi crime. Nem procedimentos foram abertos contra esses cidadãos. Mas para um lado da política brasileira, uns que passaram no ponto e muito, o crime é a cadeia. Dizer que a vida está resolvida de 1.000, que história. Ontem mesmo mandaram prender mais 4. Do 8. Dos aloprados do 8 de janeiro. Nenhum armado. Não tem uma conversa de zap dizendo que orquestraram, que combinaram invadir a STF. Não tem uma conversa de zap. Não tem uma ligação dizendo, ei, bora quebrar o STF, bora invadir. Bora quebrar o Planalto, invadir. Bora quebrar o Congresso, invadir. Não tem uma. Fizeram uma linha do tempo, um roteiro a seu bel prazer. E está do tamanho que querem mesmo, porque ninguém contesta. E quem contesta não tem direito. Hoje o ministro Alexandre de Moraes começou a apreciação do voto dele. Rejeitou todas as preliminares dos 8 réus. Me diga uma coisa, você que é um cidadão inteligente. Digamos que os 8 réus sejam culpados. Nada do que esses 8 réus falaram, vale? Para Alexandre de Moraes, não. Não tem uma verdade. Digamos que ele tem errado o tempo todo. Será que nenhum desses 8 réus falou uma verdade? Uma sequer. Ele já começou o julgamento hoje rejeitando todas as preliminares. E sabe onde é que ele rejeita todas as preliminares? Não é no plenário do STF, não. Não foi na primeira instância, não. Não foi na segunda instância, não. Já foi na mais alta Corte Judiciária do Brasil, numa turma de 5 ministros. É absurdo atrás de absurdo, normalizado ao bel prazer por causa de política. E eu não estou dizendo que Bolsonaro é inocente, não. E eu não estou dizendo que quem invadiu os poderes no dia 8 é inocente, não. Eu estou dizendo que não é justo. E não é. Isso é injusto. Isso é você não ter o mínimo dos seus direitos. É isso que a gente vem dizendo aqui há muito tempo. Que eu fosse condenado na primeira instância, que eu fosse condenado na segunda e que eu fosse condenado na terceira. Agora, eu não ter direito a nada. Um teatro. Um ódio desse ministro. Uma narrativa. Uma arrogância. Uma prepotência como se ele fosse o magnânimo dono da pura verdade, só ele e mais ninguém. É só pegarem qualquer cidadão aí, o início do voto dele hoje, o voto. Inclusive o ministro Luiz Fux discordou. E uma das discordâncias do ministro Luiz Fux foi o quê? Esse processo não era para estar sendo julgado na turma. Esse processo era para estar no plenário. Ora, meu irmão, se eu não tive direito à justiça nenhuma. Você, eu, Bruno Araújo de Souza, nós temos direito aqui a todas as instâncias da justiça desse país. Todas. Bolsonaro e nenhum dos outros 7 teve. E eu vou repetir para você que tem problema de inteligência não disturbar o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Bolsonaro é inocente. Nenhum dos 7 réus são inocentes. E nenhum dos aloprados de janeiro é inocente. Eu estou dizendo que eles tinham direito a se defender. Eles tinham direito a passar por todas as instâncias. E não um cidadão ser acusador, prendedor, julgador, isso é tudo. E quem discorda fica puto. Inclusive com elementos que ele não respeitou a própria justiça para atuar. O ex-assessor dele soltou mensagens hoje de novo. Conversas de grupo de zap. Vale para alguma coisa? Não. Nada vale para nada, só vale o que ele quer. Não tem vontade de juiz, não tem direito de juiz, não tem nada. É tudo o que esse cidadão quer. O roteiro dele hoje é lindo, vai virar série da Netflix. Ele usou 9 vezes a palavra golpe em menos de 30 minutos. É muito ruim você se sentir impotente. É muito ruim você se sentir que não tem direito à defesa. É isso que está acontecendo no Brasil hoje com esse julgamento. Essa lógica que é criada para fazer a defesa desses indivíduos que participaram do 8 de janeiro, é importante a gente dizer que o 8 de janeiro ele não se resume ao 8 de janeiro. E durante muito tempo, essas mesmas pessoas que estão defendendo, e obviamente não há como se questionar a necessidade de que qualquer cidadão brasileiro tenha direito à defesa. Isso é constitucional, isso é básico em qualquer nação democrática. E dizer que isso não está acontecendo,
é ignorar todo o rito que antecedeu esse julgamento de hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o argumento de muitos era bandido bom é bandido morto. E eu ouvi de muitas pessoas que integram esse grupo ideológico essa exata frase. E hoje pessoas estão sendo julgadas, estão pedindo anistia, não estão pedindo justiça, não estão pedindo julgamento justo, estão pedindo anistia para um crime o qual sequer foi determinado ainda. Porque o julgamento ainda está acontecendo. A anistia que estão pedindo foi depois de todos já terem sido condenados. Todos pagaram pena, todos ficaram presos num presídio comum. Todos. Bolsonaro estava no presídio comum? Não. Braga Neto estava no presídio comum? A anistia não é só para Bolsonaro, não é o que Eduardo Bolsonaro diz. Não. Eduardo Bolsonaro quer anistia pro pai. Pena, todos pagaram pena já. Todos já pagaram pena. E Bolsonaro vem pagando a pena duríssima. Então, voltando à discussão lógica do que aconteceu, o 8 de janeiro, ele é só aquela espinha inflamada que todo mundo vê de longe. Dentro, há uma noção gangrenada do que é uma sociedade, do que é uma democracia, porque ao longo de 4 anos, a gente viu uma série de episódios que mostram o desapreço pelas estruturas democráticas do país. E o indivíduo que foi eleito presidente da República, num processo de impeachment de uma presidente de polo ideológico oposto, homenageou um torturador da ditadura militar. E essa pessoa pede anistia. Pede anistia. São tantos episódios e tantas situações que só reforçam quem são esses 8 do núcleo duro. Especialmente o ex-presidente da República. Não tem santo. Ninguém é santo. Mas as pessoas que estão sendo julgadas hoje pela tentativa de golpe, elas estão sendo julgadas pelo que fizeram. Não estão sendo julgadas porque falaram, porque se pronunciaram sobre uma coisa aqui ou outra ali. Olha os últimos 4 anos. Só olha os últimos 4 anos. Já é mais do que suficiente. Se for para você olhar o histórico do cidadão para condenar, amigo, não era para ninguém da política estar no Brasil hoje, não. Exercendo cargo nenhum, não. Se for pelo histórico, então vamos condenar todo mundo. Próprio presidente tá aí, olha o histórico dele. Agora, o próprio voto do Procurador-Geral da República um pouco contradiz o que Bruno Araújo diz aqui. Porque ele disse que, de fato, foi a construção dos atos que fez as provas para esse povo ser condenado.